Vamos lá, pessoal, continuar a lista da semana 3 de instalações elétricas da Univesp, que é Adriano Lecter. Dá seguimento. Primeira coisa, a gente vai lembrar só da lei de Ohm, de uma maneira mais resumida, já falei no outro vídeo. Aqui tem o circuito, esse aqui é o símbolo do resistor, corrente é sempre em I, resistor sempre R, tá? Aqui é a fonte, tá? Voltagem. Aqui tem uma chave, pode ser entendida como interruptor, tomada, né? A partir do momento que eu ligar essa chave aqui, eu vou começar a ter uma corrente elétrica que vai percorrer o resistor. V é igual a RI. Eu tendo a corrente e tendo a resistência, eu multiplico as duas, eu tenho a voltagem. Também posso, se em um determinado exercício eu tiver a voltagem e a corrente, pela mesma lei eu consigo a resistência, e se eu tiver a voltagem e a resistência, eu consigo a corrente, tá? Então você não precisa decorar 3 fórmulas, não. É só essa daqui e é bem fácil de guardar. Feito o lembrete, falar um pouco dos transformadores, que as questões vão tocar nesse ponto. Vou só falar do monofásico. Tá? Então o que acontece? Eu tenho um núcleo de ferro, tá? E eu dou algumas voltas aqui com um fio. Esse, por exemplo, aqui pode ser o nosso enrolamento primário. Tá aqui, ó. Quantas voltas eu der, vai ser o meu N1. E a voltagem que eu tiver aqui vai ser o meu V1. Quantas voltas eu der aqui no outro, vai ser o meu N2, número de volta mesmo, tá? E a voltagem que eu tiver aqui vai ser o meu V2. Então eu tenho rolamento primário, rolamento secundário. Por que eu estou frisando isso? Nas questões vocês vão ouvir isso, enrolamento primário, enrolamento secundário. E às vezes esse número de voltas aqui, você vai ouvir também a palavra espira. Tá? Várias espiras. Quantos N's tem? Tá? Seguindo. Os tipos de transformadores. Eu tenho... o transformador, nesse caso, pode ser chamado de trafo também. Né? Então, às vezes, algumas questões mais antigas você vai ouvir isso. O trafo é a mesma coisa. Eu tenho o tipo elevador, no qual ele... Eu vou dar até um exemplo bem rápido. Ele eleva a tensão elétrica no secundário. Então, ele entra a 127 volts, vai para 220 na saída. Isso ocorre muito quando a pessoa muda de uma cidade para outra, ela tem um aparelho eletroeletrônico na casa dela, que em uma determinada cidade a tensão era 127, e ela muda de cidade e lá é 220. Então ele vai precisar de um transformador elevador. E isso se, lógico, o aparelho dele não for bivolt. O rebaixador é exatamente o contrário. Ele abaixa a tensão. Então no primário tem 220 volts, no secundário eu vou ter, por exemplo, 12 volts, o exemplo aí do notebook. Tá? Ele entra, a tensão de entrada é 220 e o transformador rebaixador ele vai colocar essa tensão para 12 volts no secundário. Tá? Por que isso ocorre? É pelo número de espiras. Tá? Quem tem mais espira tem mais voltagem. Então, no caso aqui do primeiro, do elevador, o secundário ele tem mais espiras, mais voltinhas ali no fio. Então, ele vai ter mais voltagem em relação ao primário. No rebaixador, eu tenho mais voltagem no primário e menos no secundário. Por isso que ele cai para 12 volts. E tem o isolante, que a tensão primária e secundária é a mesma. Mas qual a serventia de ter um transformador que não transforma? O que serve isso? Ele não transforma a tensão, mas ele isola o primário do secundário. Isso faz com que você reduza os ruídos no secundário. Tá? Eu deixei o exemplo aí dos rebaixadores, né? O exemplo clássico aí, o notebook, ou tablet, ou celular, você tem isso. Uma tensão maior de entrada e ele precisa de uma menor.
Relações importantes, nós vamos usar isso para resolver as questões. Então, mais uma vez, o esquema, né? Eu tenho rolamento primário, o N1 e o V1, e o secundário N2 e V2. V1, voltagem no primário, dividido pela voltagem do secundário, é igual a N1, que é o número de espiras do primário, dividido pelo número de espiras do secundário, que é igual, aqui inverte, hein? É corrente no secundário dividido pela corrente no primário. Trocou aqui, errou a questão. Pegadinha, fácil de identificar. A pessoa sabendo isso aqui, ela não erra não. Tá? Questão 6. Um transformador monofásico ideal contém 100 espiras no primário, então N1 é 100. 200 espiras no secundário, N2 200. Já vai identificando isso na equação que eu passei para vocês. E é alimentado por uma tensão de 100 volts no seu primário. Ó, o V1 é 100. Qual a tensão no secundário? A equação é V1 sobre V2 é igual a N1 sobre N2. Nesse caso a gente não usa corrente, não está falando nada disso. Eu procuro sempre resolver colocando os dados detalhados. Ó. Eu coloco o N1, o N2 e o V1. Ficou faltando o V2. Então, substituo o V1 na equação, o V2 na equação, o N1 na equação, N2 na equação. Eu quero o V2, eu simplifico, tá? Passo 200 multiplicando o 1 que ficou na simplificação e V2 multiplicando 1 na simplificação, V2 é 200 volts. Tá aí a resposta. Tá? Voltagem sempre em volt. Vamos para a questão 7. Transformador monofásico ideal com 100 espiras no primário e 200 espiras no secundário. Então eu tenho N1 e N2. Eu já vou separar esses dados. No secundário, ele tem uma carga resistiva de 5 ohms. Tá? Qual o valor da carga refletida no primário? Você vai ver que na equação eu não tenho resistência nessa equação aqui. Então eu vou me valer da primeira lei de Ohm, por isso que eu citei no começo do vídeo, V igual a RI. Vamos lá. Os dados, eu tenho o N1, eu tenho o N2, eu tenho a carga resistiva no R2 e eu quero o R1. Como que eu vou calcular assim? Como que eu vou calcular isso? A solução. Na equação eu tenho que N1 é igual a N2 e V1 é igual a V2. Se o N1 é 100 e o N2 é 200, eu automaticamente falo o seguinte, ó, o V1 vale 100 e o V2 vale 200. Agora eu tenho 4 dados. Lei de Ohm. V é igual a RI. Eu vou calcular a corrente no I2. Então, é sempre o V2 é igual a R2 vezes I2. O V2 eu tenho 200. O R2 ele deu, é 5, falta o I2. Eu vou isolar o I2, se ele está sendo multiplicado por 5, eu passo dividindo, 200 por 5, eu tenho que o I2 vale 40 amperes. Então, achei a corrente no I2. Agora eu vou para o I1. A nossa relação que eu expliquei lá atrás, N1 sobre N2 é igual a I2 sobre I1. N1 sobre o N2 é 100 sobre 200, que vai dar 1 sobre 2. O I2 eu acabei de calcular que é 40, e o I1 eu preciso achar. I1 vai ser I1 vezes 1, igual a 40 vezes 2, o I1 vale 80 amperes. Unidade de corrente é ampere. Vou calcular agora a resistência que é pedida. Lei de Ohm de novo. V1 é R1 vezes I1. O V1 eu tenho que é 100. A gente já descobriu lá na frente. Substituo. R1 ele está pedindo. E o I1 eu acabei de calcular, 80. R1 é igual a 100. O 80 estava multiplicando, eu passo dividindo. 100 por 80, eu tenho 1,25 ohms. Quem tentou fazer uma regra de 3 direta,
ele vai errar e o pior, ele vai achar uma resposta lá na lista, tá? Porque esse exercício você precisa utilizar tanto a lei de Ohm quanto as relações entre N, V e I, tá? Agora, para terminar, eu peço aí, se inscreva no canal, compartilha com o pessoal, curta. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link de outros exercícios dessa mesma lista. Mais uma vez, muito obrigado. Até mais, pessoal.